como as pessoas descobriram que eu... coçando as costas, né? Antes de começar o vídeo. Pera aí. Como as pessoas descobriram que eu quase morri. Hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, quem me acompanha no Instagram já tá sabendo o que aconteceu. Se você ainda não me acompanha, vai lá no Instagram, me segue, porque lá eu conto tudo online, né? Estava eu na estrada, pensando na vida, um pouquinho rápido, confesso, né? Não tinha ninguém na estrada. Quando de repente o meu mentor falou assim pra mim, freia. Quando ele falou freia, não dava mais tempo. Eu fiz a curva, bateu na ondulação, sei lá o que aconteceu. Eu rodei 2 vezes e parei num barranco assim, ó. Tipo assim, aqui tava o barranco, parei com uma roda pra trás, pra fora. Agora, na verdade, são 3h30 da manhã, eu tô parado aqui no posto. Que eu tô indo pra minha casa, né? Indo de São Paulo. Sinal de GPS perdido. Aí, ó. Eu tava no interior de São Paulo e agora eu tô indo pra minha casa em Balneário Camboriú, né? Então eu tô rodando assim uns 900 km. Mas eu gosto, eu não ligo não. Aí tudo bem. O carro parou assim, ó. Até cortou a ignição, ainda bem, né? E aí o carro parou, só que eu fiquei meio confuso, né? Porque foi uma rodada gigante, eu até pensei que eu ia morrer. Na verdade eu pensei que eu ia morrer. Na hora que começou a rodar, passou um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu pensei, bom, se eu morrer que se dane, né? Mas óbvio que eu fiquei falando P, porque é assim que eu chamo os espíritos, né? Claro. P. Aí pum, parou o carro daquele jeito. E eu acho que eu devo ter dado uma apagada, porque parou um outro carro que eu não tinha visto, cara. Veio do outro lado. Aí beleza, eu liguei e fui embora, né? Porque né, eu não tô nem aí, na verdade. Se eu desencarnar, não desencarnar, pra mim não faz diferença. Eu sinceramente não faz diferença. Eu acho que eu tenho bastante coisa pra fazer aqui ainda, mas se tiver que voltar, eu tô de boa. Qualquer hora, não tem problema não. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no meu... Fiz uns stories contando o que aconteceu. Eu vi depois que o pneu tava um pouco gasto, tá? Não tá ruim, dá pra usar, mas ainda talvez poderia estar melhor. Mas a estrada não tava boa, eu tava em alta velocidade. Então eu concluí 2 coisas nessa história, né? Primeiro que o meu mentor sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque ele não me avisou a ponto de frear. Quando ele falou freia, não tinha como. Tanto que eu nem consegui frear, entendeu? Eu já tava entrando na curva. Se eu frear, você ia dar na mesma, até pior. Então ele já sabia que isso ia acontecer, né? Então isso era uma expiação realmente minha, que segundo ele ia me esborrachar em tudo, mas como eu tive mérito, eu não me esborrachei. Porque se o carro caísse de lá, ia ser muito difícil sair vivo. Ele disse que eu ia sair vivo, mas todo quebrado, porque era um penhasco, entendeu? E eu ia ficar capotando. Eu ia me quebrar todo, só que pelo mérito, segundo eles, não aconteceu nada comigo. Então eu tô aqui de boa, carne, osso e espírito. E aí, quando eu parei e fiz os stories contando o que aconteceu, 5 pessoas falaram que pressentiram isso. Entre elas 2 pessoas que convivem comigo, né? Uma minha assistente, outra que tá minha pupila, né? Uma estava fazendo evangelho, veio o pensamento em mim. Minha assistente pensou hoje que se eu morresse, o que ia acontecer. Mais 3 inscritos vieram falar para mim no Instagram, pelo Instagram, que tiveram essa experiência. Então você percebe o que aconteceu aí, Eduardo. Bom, isso é energia, né? E é óbvio que para os espíritos, eles aproveitam essas ocasiões para dar um medo que um preview assim para essas pessoas. Sinal de GPS perdido. Tá bom, eu já entendi. Fica tranquilo, já sei onde eu tô. Pode parar. Para dar um preview para essas pessoas que estão aí iniciando na espiritualidade ou então não tem tanta fé como eu. Não tô dizendo que não tem fé, claro que elas têm sim. Mas vamos dizer assim, não, isso também acontece comigo, né? É para dar um gostinho de mundo espiritual, um gostinho de coisas que realmente acontecem. E é muito interessante isso, né? É muito interessante. Então por isso que essas pessoas tiveram esse pressentimento do que iria acontecer comigo, do que talvez eu ia morrer, etc. E foi isso. E aconteceu, beleza? E acabou. Não tem mais o que falar. Acabou de hoje, né? Agora eu tô voltando para lá, eu já falei sobre o acidente, é isso aí. Então, pessoal, o mundo espiritual está muito mais presente do que a gente imagina. E percebam, como que o espírito, meu mentor, né, apóstolo Pedro, como que ele sabia que o carro ia rodar? Ele já sabia que isso ia acontecer. Muito antes de acontecer. Então eles foram e deram esses toques para essas pessoas antecipadamente, entendeu? E, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu tava voltando para casa de São Paulo para Londrina, alguma coisa assim, ou Londrina para São Paulo. E eu precisava, não, São Paulo para Londrina, porque foi em Londrina. Eu precisava andar 500 km. Aí um espírito falou assim para mim, olha,
Quando você estiver na estrada, vai passar um cachorro na sua frente. Então você toma cuidado. Eu falei, em que quilômetro? Ele falou, não vou falar, mas vai passar. Eu falei, então eu vou ter que ficar esperto a estrada inteira. Ele falou, vai. Fui mó esperto a estrada inteira. Quando tava entrando em Londrina, 500 km depois, passou um cachorro na minha frente. Entendeu? Do jeito que ele tinha me falado mesmo, que ia passar correndo e tal. Então, como é que ele sabia disso? Como que ele sabia que isso aconteceu? Outro exemplo, eu tenho um motorista, né, que é o Alisson, que também faz outras coisas, né? Aí, outro dia a gente tava indo de Londrina para Balneário Camboriú e o Espírito falou assim pra mim, fala pro Alisson tomar cuidado. Aí a gente achou que era curva, fizemos uma curva, tinha uma lombada gigante, ele não viu, passamos, decolamos, quase que se estrupiou o carro todo. Era lombado o problema, e o Espírito sabia. Outro exemplo, um dia desse eu estava andando na estrada, ele falou, cuidado que vai ter um negócio na estrada, e realmente tinha um balde, até parei e tirei. Então eles sabem as coisas que vão acontecer antecipadamente, né? Porque essas coisas estão na programação, provavelmente são eles mesmos que geram essa derrapada, essa situação toda, entendeu? Dificilmente eles vão agir diretamente na matéria fazendo o carro derrapar, podem fazer sim, mas eles fazem com que eu acelere e não me toque, entendeu? Só que você percebe, é um cálculo exato, porque se tivesse passado, se eu tivesse colocando um sanduíche do Subway de 30 centímetros ali, eu tinha caído do penhasco, certeza, porque ele parou isso aqui, ó, uns 15 centímetros eu tinha caído do penhasco, entendeu? Então vocês percebem que o efeito que os espíritos têm sobre a matéria é grande. E outra coisa, isso não é comigo, tá? Não é que o Eduardo é privilegiado por isso. Não. Isso acontece com todo mundo. A diferença é que eu converso com os espíritos e fico sabendo por que aconteceu. Que era uma expiação minha, mas acontece com vocês também. Quando tem aqueles acidentes, por isso que às vezes você vê... Outro dia eu vi um caminhão, caiu em cima de um carro. O carro não ficou nada, o cara sobreviveu. Aí você vê o cara escorrega no chão molhado, bate a cabeça e morre. Eu vi esses dias acontecer isso. Então você percebe, tudo isso daí está calculado, ninguém está morrendo à toa, se não fosse para morrer, ninguém está sobrevivendo se não fosse para sobreviver. Então a vida é assim mesmo, né? E eu lembrei agora de um caso que aconteceu, foi logo no começo também, semelhante a esse, que eu estava com um colega meu, ele estava dirigindo, eu estava dormindo, o espírito me acordou e falou assim, toma cuidado que vai acontecer alguma coisa nos próximos 10 minutos. Eu avisei o colega, de repente o caminhão fechou, a gente quase entrou debaixo do caminhão. Então como que o espírito sabia que o caminhão ia fechar a gente? É uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. E se a gente começar a pensar na nossa literatura ali, André Luiz, né? Por exemplo, no Violetas Janelas, vendo no mundo dos espíritos, tem um momento que eles vão resgatar um cara que morreu. Vão resgatar o espírito dele. E eles chegam antes de acontecer o assassinato. Ou seja, eles sabiam que ia ocorrer o assassinato naquele lugar, daquele cara, e ficam esperando para quando o cara morrer, os espíritos resgatarem. Então vocês percebem o quê? Se não é antes, é na hora, alguma coisa assim. Mas eles já sabiam, tanto que eles se prepararam. Ou seja, os espíritos conhecem realmente o futuro, pelo menos a curto prazo e a médio prazo, entendeu? E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, até, por exemplo, o acidente, etc., é causado pelos espíritos. Às vezes pelos seus amigos espirituais. Mas por quê? Porque você precisa evoluir, você precisa espiar e etc. Então é melhor você passar agora pelas coisas que eles têm que fazer você passar, do que você ficar aí perpetuando cheio de dívida, né? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like para você lembrar que você assistiu o vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e amiguinhas. Obrigado e até a próxima.